Salve! Muito obrigado por você estar aqui comigo no canal Português com Eduardo Moura, aqui no YouTube. Vamos seguindo aí, né, para encerrar essa semana especial de férias, simuladão aí, para quem está tentando prova de língua portuguesa aí de concurso, de admissão, como, por exemplo, no Cefet. Então, vamos encerrar esse bloco de questões com o simulado de redação. Lembrando que se você não assistiu às 18 questões que a gente já resolveu aqui no canal, você faz essa aula, depois você volta lá. Eu vou te mostrar o caminho agora aqui comigo. Você entra aqui no nosso canal, ó, vou botar aqui o de baixo. Cadê o para botar aqui de baixo? Pronto, vem aqui para baixo, ó. Você vai aqui no nosso canal, ó. Ainda, espera aí. Pronto. Tem aqui a aula vídeos, ó. A aula 1, simulado de férias. Ainda não subi a aula 2 quando estou gravando esse material, mas depois vai ter a aula 2 também. Ou vai aqui no campo de descrição do vídeo, que nós também temos aí as aulas que nós fizemos até agora. Fechado? Então, faz todo esse rolê aí para ficar com a gente. Outra coisa que você pode fazer é apoiar meu trabalho, tá? Então, se inscreve, ativa o sininho, deixa o like aí, que é muito importante. Fechado? Instagram, @prof. Eduardo Moura, Facebook Português com Eduardo Moura. Ok? Lembrando que nós estamos agora com o nosso canal no WhatsApp, então você pode receber todo o nosso conteúdo de vídeo por lá. Esse material todo de férias, as questões para serem resolvidas, eu vou botar lá no link, ok? Com gabarito, obviamente. Agora, se você quiser as questões comentadas, mais bem explicadinhas, digitadas, como a gente gosta, eu mando para você em um outro PDF. Aí, nesse caso, você ajuda o canal com R$5 através do link que está aqui embaixo. Você faz o pagamento, manda para o nosso contato e aí eu te devolvo com o material mais completo ali no sentido de explicação. Mas eu vou te falar, você consegue fazer a aula com o PDF gratuito, ok? Ou pausando aqui o vídeo e fazendo, ok? Tá tudo bem tranquilo, você consegue fazer dessas duas formas. Mas tem pessoas que gostam de estudar mais rebuscado, por isso que eu boto essa alternativa aí também. Bom, vou agora remover, fiquei grandão aqui, e agora vou botar o quê? Vou botar... Deixa eu remover de vez, espera aí, parar a tela, e vou botar agora a nossa aulinha, que é de redação, né? Cadê a janela? Ela aqui. Ah, tá aqui. Bom, para quem está com material, já está aí sabendo qual é o tema da redação. Bota embaixo, acho que fica melhor para a gente poder ler. Bom, vamos lá. Vamos primeiro ver a questão da redação. Lembrando que na redação, aí você tem que ler o texto, gente. Tem que ler o texto base, tem que ler as orientações da redação. Não é como na interpretação. Aqui tem que ler, até para saber em que campo você está pisando na hora de fazer a redação, ok? Lembrando que eu tenho uma aula completa de redação aqui, de temas de redação que são possíveis para esse ano, para Enem, para provas como o Cefet, para provas de concurso, e tenho ainda técnicas que te ajudam a fazer uma redação com maior facilidade, tá bom? No final eu mostro aqui para vocês, fechado? Então vamos lá, gente. O tema da redação que eu separei para vocês é sobre a ecoansiedade, ok? Ecoansiedade. O sofrimento psíquico diante da crise ambiental e a busca por soluções. Bom, primeira coisa que pode acontecer com você na prova, tu vê essa palavra ecoansiedade, o que é isto? Calma, respira, vai lá no texto básico que ele vai te contar o que é. Mas eu vou te explicar grosso modo aqui. A ecoansiedade, ela está muito atrelada ao que a gente hoje consome de mídia responsável, especialmente. Quem assiste a jornal, quem está por dentro de uma mídia mais rebuscada, mais bem trabalhada, tem acompanhado que o mundo vem sofrendo com muitos problemas no meio ambiente.
né, que os países estão se preocupando com isso, alguns, né, outros não, enfim. E fala muito a respeito do futuro, da temperatura da Terra que tem aumentado 1 grau por ano, essas coisas todas. Enfim, isso gera uma apreensão, porque é claro que cada um fazendo a sua parte, a coisa melhora, né? A gente não tem a menor dúvida disso. Mas é claro que um grão de areia não vai resolver o problema mundial. Então, a gente precisa das autoridades públicas, das autoridades políticas engajadas cada vez mais nesse sentido. E a gente vive num mundo que é amplamente capitalista, né? Que é o dinheiro em primeiro lugar. Então, tem todo esse salseiro, essa novela, esse ninho, que gera preocupação em nós, meros mortais, de que até quando teremos mundo para viver. E o nome disso é a eco-ansiedade. Isso pode abalar psicologicamente. Então, é sobre isso o tema da redação. Não é um tema fácil, hein? Não é um tema fácil, não. Eu separei um tema mais difícil para vocês. Vamos, então, ler o texto base, porque você pode não saber o que é essa bagaça. E está tudo bem, mas o texto base ele vai te ajudar. A crescente percepção da crise ambiental. Então, a perceber a crise ambiental já é um caminho para explicar a eco-ansiedade. Com seus impactos visíveis e projeções futuras, ou seja, o que a gente vê falando do que vai acontecer no futuro do mundo, também explica a eco-ansiedade. Tem gerado um novo fenômeno psicológico. Então, ele é um quê? Um fenômeno psicológico. Ele é a eco-ansiedade. Esse sofrimento é psíquico, ele é caracterizado por preocupação, medo, angústia, em relação ao quê? Ao futuro do planeta. E ele afeta especialmente quem? As novas gerações. Por que afeta mais as novas gerações que as gerações mais antigas? Porque as novas gerações têm mais tempo para viver em tese. Em tese. Né? Então, quem tem mais tempo para viver tem mais medo. É natural. No Brasil, onde os impactos climáticos são intensos, a eco-ansiedade, no Brasil, aqui, Brasil, ela se manifesta como um problema de saúde mental. Então, existem pessoas já sofrendo psicologicamente, porque não sabem se vai ter mundo diante desse sistema frenético capitalista que muitas vezes não se preocupa com o meio ambiente. Ok? Então, aí eu coloquei aí uns pontos que vocês poderiam trabalhar até como argumentos. Saúde mental, meio ambiente, impacto geracional, porque está afetando uma nova geração. Isso não era um problema tão forte, por exemplo, quando eu era criança, embora já se falasse, mas não se falava com tanta veemência, com tanta firmeza como é falado hoje, ok? A invisibilidade do problema, porque é um problema que a gente não consegue enxergar ele de forma clara e notória no sentido de como resolvê-lo, né? A eco-ansiedade é um problema relativamente novo, ainda pouco discutido. Quer dizer, né, vou dar um outro exemplo. O que a eco-ansiedade é hoje foi para a minha geração, que era a depressão. Sabíamos que existia, mas não sabíamos por que existia e dávamos isso como uma grande besteira, e não é. Então, a eco-ansiedade também é esse tipo de problema psicológico que tem acontecido por conta da questão do meio ambiente e a gente não sabe para onde vai parar. Potencial de intervenção permite propostas sobre educação ambiental, apoio psicológico, ativismo e políticas públicas. Então, tem bastante coisa e mesmo quem não soubesse fazer a redação tem campo a trabalhar. Tem inspiração para pegar argumento. Ok? Vamos lá. Vamos ver o que ele está pedindo na redação. Ele quer que faça uma redação em caráter dissertativo argumentativo. Gente, esse é um tipo textual que a gente sempre fala com vocês, que é o quê? Você convencer, você marcar posição. Dissertativo argumentativo é você marcar a posição, não vai ficar em cima do muro, não tem muro em redação. Tem que ter um ponto de vista, tem que marcar território, ok? Então, dissertativo argumentativo tem que argumentar de 20 a 30 linhas, ok? Eu não sugiro ficar em 20 linhas, porque eu acho que você não vai conseguir entregar tudo que o redator, aliás, o corretor de redação quer,
Não vai conseguir. Eu acho dificilmente 20 linhas você vai conseguir. Acho que a partir de 25 você consegue. Ok? Boa técnica ali você consegue. Mas com 20 você não vai zerar. Mas não quer dizer que você vai tirar uma grande nota. O título, gente, é facultativo. O que é facultativo? É opcional. Se é opcional, não coloca. Já logo digo, não, por que não coloca? Vai perder tempo para criar um título e ainda você errar gramaticalmente, ou concordância, ou gênero, número, grau, vai dar ruim. Se é opcional, corre. Agora, se não tiver escrito que é facultativo, você coloca um título lá, centralizado, bonitinho no meio. Traga pelo menos 2 argumentos. Aqui pediu 2 argumentos. Em geral, são 2 argumentos mesmo, tá? Na maioria das redações, são 2 argumentos. Podem haver, aliás, pode haver, né? Pode haver bancas ou provas que peçam 3 argumentos. Aí você vai ter que dar um jeito de colocar 3 argumentos de alguma forma. Ou faz 5 parágrafos, ou tenta colocar 2 argumentos no mesmo parágrafo, aí você vai dar seu jeito. E aí ele pede, no mínimo, 4 parágrafos, que eu acho que é o ideal. Faz 4. 4 é a base. Introdução, introdução, 1 parágrafo, tá? Introdução, 1 parágrafo, desenvolvimento, 2 parágrafos, conclusão, 1 parágrafo. Eu vou rever um pouquinho isso com vocês, porque já aconteceu de a gente ter feito essa aula aqui, muita gente já assistiu, então a gente vai rever. Se você não viu essa aula, depois de acabar essa, procura, eu vou te mostrar no final, vou colocar também no campo de descrição essa aula de redação para você tentar fazer. Então, vamos agora pegar um modelo de redação sobre esse caso da ecoansiedade e tentar colocar para vocês. Então, estrutura da redação, gente. Primeiramente, vocês vão ler o tema da redação, como eu disse para vocês, e vão escolher 2 argumentos como base, ok? É isso que você vai fazer. Lê a bendita das orientações, do tema, o que ele é, tenta aprimorar mais, tenta ver um ponto de vista que ele quer que você trabalhe e separa. Eu separei 2 argumentos. O argumento 1, eu vou falar da insuficiência de políticas públicas que integrem a saúde mental e a preservação do meio ambiente. E o argumento 2, eu vou falar o excesso de informações negativas na mídia que acaba intensificando a ecoansiedade. Não que isso seja uma coisa errada da mídia. Mas é claro que essas informações negativas a todo momento, que são importantes para você também despertar para o mundo e falar, ô, presidentes, governadores, prefeitos, de todo mundo, acordem para a vida. Isso aqui vai acabar. Uma vez eu ouvi uma pessoa que trabalhou comigo, é uma pessoa até que eu gosto, mas ela falou uma frase tão infeliz que ela tinha uma pessoa na família dela que gastava 30, 40 horas tomando banho. 30, 40 minutos tomando banho. Tá? E eu falar, assim, mas gente, mas tem necessidade disso? Ah, mas ela paga a conta de água. Dia que não tiver mais dinheirinho para pagar a conta de água... Aliás, o dia que tiver dinheirinho para pagar a conta de água, mas não tiver mais a água, aí vai tomar banho de moeda, de dinheiro? É isso. Vamos lá, gente. Vamos fazer o primeiro parágrafo, então, da introdução. Introdução é 1 parágrafo. Pode 2? Não. Pode 3? Não. É 1. É 1 e acabou. Ah, foi eu que quis? Não. Foi Deus que quis? Também nesse caso, não. Deus não tem nada a ver com a redação. Quem quis é o seu corretor. É 1 parágrafo. Ok? Você faz a frase apresentando o texto e apresenta os 2 argumentos. Gente, vou elaborar, vou explicar esses argumentos? Não. Eu vou apresentar, que eu já coloquei aqui em cima, que é a minha colinha. Eu vou apresentar. Guarda a explicação para o desenvolvimento, que é o assunto de daqui a pouco. Como começar a redação, gente? Muita gente tem dificuldade de começar a bendita da redação e é normal. Depois que você começa, a coisa engrena. Mas começar é igual relação de namoro mesmo. É difícil, às vezes, começar. Dizer que você gosta, que você quer a pessoa, porque você pode tomar um toco, pode tomar um não. Né? E aí, você quer o quê? Você quer bombar, quer farmar a aura, né? Como é que fala agora? Né? Misericórdia. Mas, enfim, Eduardo, eu tenho muita dificuldade de começar a redação. Está com dificuldade?
vai no tema, escreve o tema. É claro que o tema você pode dar uma ajeitadinha numa palavra ou outra, e diz se ele é importante, se ele é fundamental, se ele é ruim, se ele é nocivo. Não usa ruim, usa negativo, tá? Usa ali, diz o que ele é e para quem é. Que aí você vai começar a sua redação. Ok? Eu comecei assim, ó. Tá em a parte, aí a parte inicial. A ecoansiedade, que é caracterizada pelo sofrimento psíquico decorrente da crise ambiental e da preocupação com o futuro do planeta. Aqui, gente, tem um pequeno erro que eu não sei de onde veio essa vírgula. Tá? A ecoansiedade é caracterizada, tá? Tem essa vírgula aí, não. Até eu erro, tá vendo? É caracterizada. A ecoansiedade é caracterizada pelo sofrimento psíquico decorrente da crise ambiental e da preocupação com o futuro do planeta. Comecei. Sigo o baile. Ah, não. Já entendi o que eu fiz. Eu achei que era ponto final, não. Tem nada a ver. A ecoansiedade, eu estou explicando o que é a ecoansiedade. Gente, esquece o que eu falei total, ó. A ecoansiedade, caracterizada pelo sofrimento psíquico decorrente da crise ambiental, da preocupação com o futuro do planeta, esse é o tema, tá? E eu digo que ela tem se tornado uma realidade cada vez mais presente na sociedade contemporânea. Até o professor se confunde, gente, está tudo certo. Nem que eu vi, gente, aquela vírgula ali, e que eu achei aqui que aqui era um ponto final, uma vírgula. Então, eu falei o que era ecoansiedade, até expliquei aí, eu nem precisava ter explicado. Mas eu quis colocar o tema da redação para vocês verem que vocês colocando, dá bom. Inspira para começar. Diante desse cenário, os impactos das mudanças climáticas ultrapassam a esfera ambiental e afetam diretamente a saúde mental da população. Continuei dando ali uma coisa mais firme, né? Mais musculosa ali para a redação, mais musculatura, digamos assim. Nesse contexto, agora trouxe os argumentos. Ó, o argumento 1, a insuficiência de políticas públicas que interagem a saúde mental e a preservação ambiental, bem como, que é uma adição aí, o excesso de informações negativas, que é o argumento do... Eita, deixa eu trocar a caneta aqui, que é o argumento 2, e aqui é o argumento... Opa, e aqui é o argumento 1. Ok? O argumento 1 e o argumento 2. Veiculadas pela mídia, contribuem significativamente para o agravamento desse problema. Então, aqui, gente, a base é: explica o tema, as aberturas, frases de abertura e cita apenas os argumentos que você vai trabalhar. Ok? Vamos para o desenvolvimento. Desenvolvimento, gente, são 2 parágrafos. Eduardo, eu posso 3 parágrafos? Até pode. Eu acho que é o limite. Eu tentaria 3 parágrafos só se ele te pedisse. Essa é a dica que eu dou. Faz 2. Um para um argumento, outro para outro argumento. Então, o segundo parágrafo vocês vão fazer, gente, para o primeiro argumento. Fechou? O que você pode fazer? Dicas, tá? Para você fazer. Primeiro, você vai colocar um conectivo de abertura. Pode ser primeiramente, pode ser inicialmente, pode ser nesse contexto, pode ser a princípio, pode ser acerca deste tema. Pode qualquer um desses, gente. Qualquer um. Preciso decorar todos? Não. Leva um para a tua vida. Se é o primeiramente, esquece os demais. Se é a princípio, esquece os demais. Pega um e leva para você. Pode escolher, está na prateleira. E vai. Então, você vai abrir com o conectivo. Eu escolhi em primeiro lugar, que nem está aqui, tá? Mas é um outro que poderia ser, tá bom? Fechou? Fechou. Aí você define, amplia essa explicação, essa definição, traga exemplos se conseguir e traga soluções também. Soluções sempre há, né? Então, vamos lá. Então, estou com o argumento 1 aí, que é sobre a insuficiência de políticas públicas que integrem, saúde mental e preservação ambiental. E preservação ambiental intensifica aí o problema. É um rascunho. Essa parte aqui é rascunho, não vai para a redação, tá, gente? Você pode escrever em qualquer parte da sua prova. Pega uma parte em branco lá, faz. Eu rascunhei aqui.
Então, vamos lá. Comecei com o conectivo. Falei da questão da política pública. Então, a questão de ações públicas que visem a saúde mental e a preservação ambiental contribui significativamente para a intensificação da ecoansiedade. Esse é o início da explicação. Embora os impactos das mudanças climáticas sejam cada vez mais frequentes, o poder público ainda investe pouco em ações que ofereçam suporte psicológico. Dei uma sequência, ó. Ampliei, olha a corzinha que é igual, ampliei a explicação. Estou até marcando com cor igual para vocês verem. Estou na frente? Não, não estou. Vamos lá. Embora os impactos das... Vocês ali. Agora aqui. Como consequência, e aí agora estou trazendo exemplos, tá? Muitas pessoas, especialmente os jovens, enfrentam sentimentos de medo. É o que acontece. Medo, angústia, estou dando exemplo. Insegurança em relação ao quê? Ao futuro, sem o devido acompanhamento. E agora eu vou terminar o parágrafo trazendo a conclusão. Para reverter o quadro, cabe às autoridades públicas a criação de campanhas de conscientização ambiental e proteção emocional. Então, expliquei aqui, nessas duas coresinhas, ó, de exemplos e trouxe soluções. Difícil, gente? Não. Dá trabalho? Dá um certo trabalho. Essa estruturinha, explicar, exemplificar e solucionar, vai dar bom na sua prova. Treina a pontuação, treina a acentuação, treina pingo no i, não esquece, nada de i, pelo amor de Deus, gente, isso aqui não façam isso. I é pingo, J é pingo, nada de J, isso aqui é um O em cima do J, gente, isso aqui é erro, tá bom? Vamos seguindo? Vamos seguindo. Terceiro parágrafo, mesma coisa do segundo parágrafo, só que agora eu vou usar o argumento 2, então a mesma coisa. Também vou usar um conectivo de abertura. Pode ser o além disso, pode ser o por outro lado, pode ser o segunda análise. Gente, se você usar alguma coisa como primeira, eu usei em primeiro lugar. Não vai usar em segunda análise, porque dá uma impressão, não é erro, mas dá uma impressão de pobreza de vocabulário. Ok? Outra coisa, se usou primeiramente, não vai usar porque não existe segundamente. Não existe segundamente, não existe terceiramente, não existe quartamente. Primeiramente, acabou. Show? Ok. Então, vamos lá, gente. Então, eu agora vou trazer, na mesma ordem, eu usei o além disso, ok? Você escolhe um para a vida. Pode ser além disso, por outro lado, em segunda análise, e leva. Ok? E agora eu vou falar do excesso de informações negativas nas mídias, que a gente falou que tem muito, né? O excesso de informações negativas veiculadas pelas mídias intensifica significativamente a ecoansiedade. Estou dizendo que ele é um problema. Comecei a explicar. Aumenta a explicação. Na era digital, ou seja, internet, a exposição constante sem filtro a conteúdos alarmistas sobre tragédias climáticas gera sobrecarga emocional e contínua no público. Então, aqui, nessas duas coresinhas, eu expliquei. Agora, vou trazer exemplos. Como consequência, qual é o exemplo? O fluxo ininterrupto de notícias catastróficas, muitas vezes desacompanhados, de perspectivas reais de mudança, aprofunda o sentimento de paralisia e desesperança em relação ao amanhã. Eu trouxe um exemplo, mas se você olhar, ó, traz paralisia, que é um outro exemplo, e desesperança, é um outro exemplo de problema. Então, você pode trazer um exemplo, se for muito bom, serve. Só dá uma musculatura nele, amplia ele, tá? Eu ampliei com paralisia e desesperança. E qual foi a solução? Para mitigar estes espaços, é a palavra bonita, mitigar. Pode ser extinguir, tá, gente? Também pode. Cabe aos veículos de comunicação e às plataformas digitais adotar uma postura de jornalismo de soluções. Ou seja, trazer o problema, mas explicar por que aquele problema ele acontece e como pode resolver. Isso pode diminuir a nossa ansiedade, dar um entendimento de que é possível mudar o jogo, ok? Promovendo debate ambiental, acompanhando ações práticas e saídas possíveis para a crise, ok? Então, temos aí aquele mesmo trajeto. Explicou, exemplificou e solucionou.
E o último bendito parágrafo é a conclusão. Quantos parágrafos? Um parágrafo. Pode 2? Não. Pode 3? Não. É 1. E acabou. Nesse parágrafo, aqui, gente, é a hora de você marcar sua posição mais do que nunca. Já marcou anteriormente, mas agora, ó, é duro na queda. Você tem que concluir as ideias, ok? Você tem que ser firme, concluir as ideias e também vai usar um conectivo. O mais famoso é o portanto, mas tem outros. Logo, em conclusão, assim e outros, ok? O que você pode fazer? Você tem que dizer o que é relevante, o que pode contribuir para o cenário. Citar política pública. Se você não citou política pública, cita na conclusão que te ajuda. E usa uma frase de fechamento estilo moral da história, entendeu? Tipo na fábula. Usa uma frase aí, moral da história. Eu sempre falo de cidadania, tá? Como dica. Vamos nos tornar melhores cidadãos, a sociedade vai crescer, enfim, tá? Então, eu encerrei dessa forma. Ó. Eu firmei posição de que é evidente que a sociedade exige uma atuação conjunta entre o poder público e meios de comunicação. Então, tem que juntar o governo, os governos, com a imprensa e com os veículos de comunicação que não sejam imprensa também, mas que trabalhem com isso. Que o governo federal pode criar uma ação integrada entre o Ministério da Saúde e Meio Ambiente, tratando disso, porque é uma questão de meio ambiente, mas é uma questão de saúde, a eco-ansiedade. Ok? E implementar redes estaduais e municipais para apoio psicológico para essas pessoas que estão precisando, que estão sendo afetadas por eventos climáticos. E criar o quê? Campanhas educativas. Gente, campanha educativa sempre é um bom argumento para a sua redação. Leva isso para a vida. Campanha educativa sempre é um bom. Campanha, bota que vai dar bom. Paralelamente, os veículos de comunicação devem fomentar parcerias com especialistas. A imprensa tem essa dificuldade, às vezes, né? Que ela traz a notícia, mas ela nem sempre tem a visão técnica do assunto, ela tem a visão técnica jornalística. Então, o especialista aí pode ajudar, principalmente, a resolver esses problemas, né? Essa questão dessa ansiedade do ecossistema, especialmente, tá? Médicos, psicólogos, especialistas em meio ambiente. A Globo tem, por exemplo, um jornalista que ele é especializado em meio ambiente, que é o André Trigueiro. Já está há anos no Grupo Globo, Globo News, RJTV, agora Jornal Nacional também. Ele é um profissional especializado em meio ambiente, mas nem todos são, tá? E aí eu encerro com uma frase do Moral da História. Dessa forma, será possível transformar a paralisia e o medo em engajamento consciente e proteção emocional para toda a sociedade. Gerando o quê? Gerando saúde, gerando uma sociedade mais consciente e mais saudável também, tá? Aqui eu juntei todos os parágrafos para vocês perceberem, ok? Aqui está digitado, tá? Não vai bater, mas ele bate, tá, gente? Bate 30 linhas. Aqui não vai bater porque escrever é diferente de digitar. E aqui eu trouxe uma redação que nem é sobre essa, nem foi essa que eu escrevi à mão, só para mostrar como vocês devem fazer, ó. Não pode esquecer o bendito do ponto parágrafo. Dá para aumentar? Não pode esquecer o ponto parágrafo. Ó, em todos, ó, todos. Cada parágrafo tem que ter esse espaço. Tem que ter uma reta aqui. Aqui não pode passar, tá vendo? Tem que separar a sílaba direitinho com um tracinho. Isso tudo tem numa outra aula minha, tá? Vou mostrar aqui para vocês essa aula. Aqui agora. Que vai estar aqui no campo de descrição também, ó. Cadê vídeos? Aqui, ó, estrutura simples, essa daqui, ó, estrutura simples e rápida de como montar a sua redação, ok? Aqui está bem explicadinho, Saber cuidar do para bebê. vocês. Tem essa daqui e outra também que pode ajudar vocês aí para temas de redação, ó, 15 temas para a sua redação. Vou colocar também aqui embaixo para vocês, ok? Fechou? Fechamos. Antes de ir embora, pedir para você se inscrever, ativar o sininho e deixar o seu like. E nas redes sociais, Facebook Português com Eduardo Moura, Instagram, @prof. Eduardo Moura. Tira aquela foto, me marca lá que eu dou RT.
Vai lá para o nosso canal no WhatsApp, eu vou liberar de graça esse material nu e cru para você tentar fazer as questões, a redação e conferir comigo aqui no vídeo. Se quiser um material explicadinho, com questões comentadas, o link para fazer um Pix colaborativo de R$ 5, tá, gente? E eu mando para vocês. Fechado? Eu vou ficando por aqui. Agradeço a paciência, a atenção. A gente se encontra numa próxima. Fique ligado. Até mais, pessoal!